É isso aí, Padre Guido sempre com a sua sabedoria, né, com a sua inteligência, dá uma inveja santa, né? Fala a verdade, Com Padre. certeza. Eu quero chegar assim. Dá uma inveja santa do Padre Guido, porque certamente não tinha TP nenhum ali, ele falando justamente do alto da sua sabedoria. Padre, a gente começou a falar sobre essa questão da inversão de papéis. Eu gostaria que a gente se aplicasse nesse bloco agora, porque eu acho, a experiência que a gente vê, aliás, que a gente vê, não, a experiência que vê, mas a partir daquilo que a gente tem percebido em relação a algumas coisas que a gente tem olhado nas famílias, até as preocupações que os pais vêm trazer para a gente, essa inversão de papéis que o senhor tocou muito bem no bloco anterior. Como é que o senhor vê isso? Então veja, querido, quando nós falamos de inversão de papéis, não é aquela profecia lá de Joel que nós temos lá no Antigo Testamento, quando o Senhor diz que vai trocar o coração dos pais para os filhos, dos filhos para os pais, né? Ou seja, que os filhos iriam profetizar, porque na lógica seriam os anciãos para profetizar, para falar de Deus, para conduzir o seu povo. E a profecia de Joel diz que os filhos também serão profetas. Mas hoje nós estamos vivendo uma inversão de papéis que não leva a lugar nenhum, ou seja, leva sim à destruição. Nós vemos cada vez mais a maternidade ou a paternidade aqui cada vez mais precoce. Você vê uma criança de 13, 14 anos sendo pai, sendo mãe. Quando se passa um determinado ponto que assim, se cansa dessa brincadeira de pai e mãe, então o caos dentro de casa começa a acontecer. Ou seja, a mãe ela não consegue, a mulher não consegue mais lidar, não tem essa maturidade de ter essa postura como mulher, como mãe. Ela quer voltar ao seu estado de filho ou simplesmente viver a sua juventude, viver aquilo que está à sua frente. E a família ela começa completamente, em todas as áreas, ela começa a ficar totalmente fragmentada. Então, a gente quando fala de mudança de papéis é justamente essa. Um casal começa jovem, vamos lá, 14, 15 anos ou um pouco mais, não tendo nenhum tipo de maturidade, vivencia um certo tempo como pai, como mãe, mas chega um determinado momento, por falta de uma estrutura interior, eles não conseguem mais perceber essa postura, não conseguem mais viver esse papel como educador. Então começa o caos. E outra coisa que nós podemos apontar também é justamente isso, como falava no bloco anterior, né? A cultura micro-ondas. Ou seja, não tá bom desse jeito, eu quero trocar como troco de roupa, né? Eu quero descartar meu filho, eu quero descartar meu pai, como se descarta um pré-barba, uma roupa velha, né? Então a gente começa a perceber que essa mudança de papéis dentro da família, ela desgasta muito aquilo que nós chamamos de comunhão, de congregação, de vivência, nos altos e baixos, de olhar para o outro e ter maturidade, porque o outro está sofrendo, o outro está discordando daquilo que estou falando, né? Ter essa maturidade de ouvir, de falar, de refletir, e aí começa dois adolescentes brigando por um único interesse. Eu não sei se vocês têm esse exemplo dentro da sua casa, mas eu tenho esse exemplo dentro da minha casa, né? Eu tenho uma irmã e uma sobrinho, e eles têm basicamente quase que a mesma idade. E muitas vezes eu vejo que a minha irmã e o meu sobrinho parecem mais ser dois irmãos do que mãe e filho. E ora, esse papel bem constituído de mãe, esse papel bem constituído de filho, se perde, porque não tem essa maturidade. E quando nós falamos de maturidade, isso não quer dizer que eu com 38 anos eu tenha maturidade. Maturidade quer dizer vivência, quer dizer lapidação, experiência. Agora, só uma coisa que eu acho interessante, não sei o que o senhor pensa disso. Por exemplo, hoje tem uma linguagem que eu tenho dificuldade entre pais e filhos, dificuldade de absorver isso, que é a questão assim, o pai ou a mãe dizem para o filho, eu não tenho, aqui a nossa relação é de amigos. Eu acho que quando você... A amizade ela tem que existir, eu acho, né? Sim, o princípio da amizade entre pais e filhos ele é necessário, senão você se perde também. Senão fica uma coisa muito complicada. Agora, eu acho que falta a dimensão da autoridade. Então, assim, muito amiguinho, o filho não precisa de amiguinho, precisa de pai e mãe. Referencial, né? Porque, infelizmente, hoje nós não temos referenciais, não temos contenções. Mais uma vez toca, o pai e a mãe que não tem essa maturidade, ela deixa o papel de educador, ela deixa o papel de provedor, ela deixa o papel de ali que coloca limites e passa a ser o coleguinha, o amigo. Nós somos os melhores amigos.
Mas amigos, muitas vezes, não têm limites para dizer, olha, Isso não não pode, quero mais, não, isso não pode, porque muitas vezes a amizade se torna em cumplicidade. E pai e mãe não pode viver aquela filosofia que diz, a minha liberdade termina quando a sua começa. Pai e mãe não podem viver isso. Porque se você vê seu filho se perdendo, se você vê sua filha num caminho errado, e você vai viver essa filosofia, você vai respeitar a liberdade, porque como amigo eu respeito. Né? Como amigo eu posso dizer, olha, a gente até brinca, conselho se fosse tão bom a gente vendia, e se vende, viu? Se você vai num psicólogo, ele vende um bom conselho. Se você vai num terapeuta, eles vendem um bom conselho. Mas o amigo, ele tem limites. Eu chego na minha amizade, por mais que eu queira me envolver com os meus amigos, eu tenho limites, eu preciso recuar. Pai e mãe não podem recuar. Porque tem toda essa dimensão da autoridade que precisa ser respeitada, Ser né? respeitado. Senão o próprio filho, e principalmente quando entra na questão da adolescência, não tem a referência ou o referencial, como o senhor tinha comentado, e que ele precisa ter, né? Eu até gostaria que no próximo bloco a gente entrasse muito nessa questão assim, será que falta um controle maior? Onde está o erro inicial para que o pai crie essa amizade com o filho, amizade a ponto de não saber diferenciar, não saber poder dizer não para o filho quando for necessário? Gostaria que no próximo bloco a gente entrasse nesse ponto. É isso aí, a gente está conversando aqui com o padre Rafael André, justamente sobre essa questão da família, inversão de papéis e tantas outras coisas que a gente vai entrar aqui daqui a pouco, vai tentar, né, entrar daqui a pouco no programa. Peço a sua participação, 0 operador 19 3871 9620, ou então pelo e-mail serfeliz@rs21.com.br ou pelo facebook.com/rede século 21. E a gente vai esperar aqui, vai olhar a sua participação e queremos mesmo. Se você quiser até fazer alguma pergunta, dar um testemunho em relação a isso, fique à vontade. Breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta, é um instantezinho só. Até lá.